Marcos capítulo 14. Trama para matar Jesus. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 26, do versículo 1 ao 5. Lucas capítulo 22, do versículo 1 ao 2. Restavam somente 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães, sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei buscavam um meio de surpreender Jesus em qualquer erro e assim poder condená-lo à morte. Nota de rodapé 1. As celebrações da Páscoa, Êxodo capítulo 12, versículo 13, Êxodo capítulo 12, versículo 23, versículo 27. Em Jerusalém reuniam até 3 milhões de pessoas, considerando que a população média da cidade era de apenas 50 mil habitantes. É compreensível a grande preocupação das autoridades israelenses e romanas com possíveis tumultos e revoluções. A conhecida festa dos pães asmos ou festa dos pães sem fermento ocorria logo após a Páscoa e durante 7 dias. Êxodo capítulo 12, do versículo 15 ao 20. Êxodo capítulo 23, do versículo 15. Êxodo capítulo 34, versículo 18. Deuteronômio capítulo 16, do versículo 1 ao 8. Entretanto, comentavam que não seja durante as festividades, para que o povo não se tumultue. Jesus é ungido em Betânia. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 26, do versículo 6 ao 13, em João capítulo 12, do versículo 1 ao 8. E estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de certo homem conhecido como Pedro, o leproso, achegou-se dele uma mulher, portando um frasco de alabastro contendo valioso perfume, feito de nardo puro, e, quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Nota de rodapé 2. A mulher era Maria, irmã de Marta e Lázaro. No Evangelho de João, este evento ocorreu antes de começar a Semana da Paixão. João capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Mateus e Marcos enfatizam o contraste entre o ódio dos líderes religiosos, a covardia dos discípulos e a traição de Judas Iscariotes. E o amor, coragem de se expor e desprendimento material de Maria. O alabastro era um frasco lacrado de gargalo longo que continha valioso perfume, normalmente usado na unção de personalidades notáveis na época ou no preparo mortuário de monarcas e pessoas ricas. Salmo 23, versículo 5, Lucas capítulo 7, versículo 46. Ao narrar este episódio, Marcos se refere a alguns dos presentes. Mateus concentra-se nos discípulos, Mateus capítulo 26, versículo 8, e João destaca a participação objetiva e comprometedora de Judas Iscariotes, João capítulo 12, versículo 4 e versículo 5. Diante disso, indignaram-se alguns dos presentes e a criticavam entre si. Para que esse desperdício de tão valioso perfume? Um bálsamo como este poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser doado aos pobres. E a censuravam severamente. Nota de rodapé 3. 300 denários correspondiam a quase 1 ano de trabalho de um soldado romano. Jesus prevê que, até o seu retorno, haverá muitas pessoas que dependerão da ajuda de seus semelhantes. Jesus sempre teve um coração compassivo em relação aos pobres. Mateus capítulo 6, versículo 2 ao 4. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 6, versículo 20. Lucas capítulo 14, do versículo 13. E Lucas capítulo 14, versículo 13, versículo 21. Lucas capítulo 18, versículo 22. João capítulo 13, versículo 29. Deixai-a em paz, ordenou-lhes Jesus. Por que causais problemas a esta mulher?
Ela realizou uma boa ministração para comigo. Quanto aos pobres, sempre os tendes ao vosso lado, e os podeis ajudar todas as vezes que o desejardes. Todavia a mim nem sempre me tereis. A mulher fez tudo o que estava ao seu alcance. Derramou bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Nota de rodapé 4. Era costume judaico ungir um corpo com óleos aromáticos para o sepultamento. Marcos 16:1. Entretanto, os corpos de pessoas condenadas por crimes não mereciam tal atenção, cuidado e honra. A antecipação de Maria revela que Jesus percebeu que ela tinha compreendido o propósito da vinda do Cristo, o Messias, ao mundo como servo sofredor. Isaías capítulo 53. Com toda certeza eu vos asseguro, onde quer que o Evangelho for pregado, por todo o mundo, será também proclamada a obra que essa mulher realizou. É isso para que ela seja sempre lembrada. É isso para que ela seja sempre lembrada. E depois disso, Judas Iscariotes, um dos 12, foi encontrar-se com os chefes dos sacerdotes, com o propósito de lhes entregar Jesus. Ao ouvirem a proposta, eles ficaram muito satisfeitos e se comprometeram a lhe pagar algum dinheiro. E, por isso, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. A ceia do Senhor, Mateus capítulo 26, versículo 17 ao 30, Lucas capítulo 22, do versículo 7 ao 23, João capítulo 13, do versículo 18 ao 30. E, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando tradicionalmente se sacrificava o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus consultaram: onde deseja que vamos e façamos os preparativos para cear a Páscoa? Nota de rodapé 5. Os cordeiros eram tradicionalmente sacrificados no dia anterior ao primeiro dia da festa dos pães sem fermento, Êxodo capítulo 12, versículo 6. Ou seja, no dia 14 de Nissan, mês que corresponde a abril, quando celebramos nossa Páscoa. O cordeiro tinha de ser sacrificado à tarde por volta das 15 horas e comido em grupos, pelo menos 10 pessoas, entre o pôr do sol e a meia-noite. Então ele ouviu 2 de seus discípulos instruindo-lhes: ide à cidade. Então ele enviou 2 de seus discípulos instruindo-lhes: ide à cidade. E certo homem carregando um cântaro de água virá ao vosso encontro. Nota de rodapé 6. Um homem carregando um pote de água poderia ser facilmente reconhecido na cidade, pois, naquela época e região, apenas as mulheres transportavam água dessa maneira. Pedro e João foram encarregados por Jesus para ir ao encontro previsto. Lucas capítulo 22, versículo 8. Segui-o e dizei ao proprietário da casa, onde ele entrar, que o mestre deseja saber. Segui-o e dizei ao proprietário da casa, onde ele entrar, que o mestre deseja saber. Onde está a minha sala de jantar, onde cearei a Páscoa com meus discípulos? Nota de rodapé 7. Outro costume judaico na época da Páscoa em Jerusalém era o de ceder uma grande salão de hóspedes ou cenáculo, disponível mediante solicitação prévia aos peregrinos, para que pudessem cear a Páscoa com seu grupo. E aquele homem vos mostrará um amplo cenáculo, todo mobiliado e pronto, ali fazei os preparativos. Partiram, pois, os discípulos e chegaram na entrada da casa, onde encontraram tudo como Jesus lhes havia predito, e ali prepararam a Páscoa. Nota de rodapé 8. Uma grande casa judaica sempre tinha seus cenáculos, amplas e bem ventiladas salas no primeiro andar, cujo acesso se dava por meio de uma escada externa. Em geral, os preparativos para a ceia de Páscoa incluíam o cordeiro pascal,
lembrando o sangue que protegeu os filhos de Israel do anjo da morte do Egito, Êxodo capítulo 2, versículo 2. Os pães asmos, isso é, sem levedura, fermento, como sinal de urgência e rapidez na saída do Egito. Água salgada, uma recordação do pranto derramado no Egito e das águas do Mar Vermelho. Ervas amargas em memória das amarguras passadas na escravidão. Uma sopa de frutas como lembrança da obrigação de produzir tijolos. 4 copos de vinho, recordando as 4 promessas de Êxodo capítulo 6, versículo 6 e versículo 7. Ao pôr do sol, chegou Jesus com seus 12. E quando estavam ceando, reclinados à mesa, Jesus lhes revelou: com toda certeza vos afirmo, que um dentre vós, este que come comigo, me trairá. Nota de rodapé 9. No Antigo Testamento, a Páscoa era comida em pé, Êxodo capítulo 12, versículo 11. Mas nos tempos de Jesus o costume havia mudado e os judeus, mesmo os mais pobres, faziam suas refeições reclinados sobre as almofadas, ao redor de uma mesa baixa, em sinal do direito à liberdade do povo judeu. Eles ficaram consternados e lhe afirmavam: é certo que não serei eu. Mas asseverou-lhes Jesus: é um dos 12, aquele que come comigo do mesmo prato. Nota de rodapé 10. Jesus se refere à sopa de frutas em hebraico, o charosh-shet, que ambos estavam degustando do mesmo prato, conforme o costume judaico. Judas foi advertido por Jesus, sem que os demais discípulos notassem. O Filho do Homem vai, conforme está escrito a respeito dele. No entanto, infeliz daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe fora jamais haver nascido. O ato de compartilhar o pão e o cálice. Também encontrar essa passagem em Mateus 26, do versículo 26 ao 30, Lucas 22, do versículo 19 ao 23, 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao 25. E, enquanto ceavam, tomou Jesus um pão e, tendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, declarando: tomai, isso é o meu corpo. Nota de rodapé 11. A ceia do Senhor é uma celebração dramática do evento do sacrifício do Senhor para nossa total e completa redenção. Jeremias capítulo 27, versículo 28. Jeremias capítulo 27, versículo 10, versículo 11. Ezequiel capítulo 4, versículo 1 a 8. Da mesma maneira que a Páscoa judaica. São 4 os relatos da ceia no Novo Testamento. Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao 28. Marcos capítulo 14, do versículo 22 ao 24. Lucas capítulo 22, do versículo 19 ao versículo 20. E 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 25. A expressão dado graças deriva a palavra Eucaristia em grego. Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou Jesus um cálice, deu graças e o entregou aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes revelou: isto é o meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Nota de rodapé 12. A velha aliança dependia dos israelitas e dos gentios guardarem a lei. Êxodo capítulo 24, do versículo 3 a 8. A nova aliança em Cristo não está alicerçada na dependência das obras da lei, mas no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Romanos capítulo 4, do versículo 23 ao versículo 31. Assim, todos aqueles que aceitam e recebem pela fé. Assim, todos aqueles que aceitam e recebem pela fé e para si esse sacrifício expiatório do Filho de Deus, herdam o reino e deveriam viver como cidadãos da Nova Jerusalém. O cálice como o sumo do fruto da videira. As uvas são ricas em açúcares e por isso fermentam com rapidez, gerando o vinho. Representa o sangue de Jesus, que significa sua vida derramada pela nossa salvação. As promessas de Deus ao povo da nova aliança só podem ser válidas mediante a morte expiatória de Cristo. Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 34. Hebreus capítulo 8, do versículo 8 ao 12. Lucas capítulo 22, versículo 20. Com Êxodo capítulo 24, versículo 6, versículo 8. E Romanos capítulo 5, versículo 15.
Com toda certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Nota de rodapé 13. Jesus entrega-se à morte por seu voto de Nazireu. Números capítulo 6, do versículo 1 ao 21. Enquanto antevê sua ressurreição, após o que se reunirá com seus discípulos em outras épocas festivas e ceará com eles. Atos capítulo 1, versículo 4, Atos capítulo 10, versículo 41. A partir desses eventos, teve início a ceia do Senhor. Na igreja primitiva era costume a realização de uma grande ceia com muita comida para todos. Com o passar do tempo, essa celebração restringiu-se mais ao seu simbolismo principal, o qual devemos preservar até a volta de Cristo. Antes das orações finais da Páscoa, Jesus e seus discípulos cantaram trechos dos Salmos 114, Salmo 118 e Salmo 136. E depois de haverem cantado um salmo, partiram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz a traição de Pedro. Encontrar essa passagem também em Mateus capítulo 26, do versículo 31 ao 35, Lucas capítulo 22, do versículo 31 ao 34 e João capítulo 13, do versículo 36 ao 38. Então Jesus lhes advertiu, todos vós me abandonareis, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós rumo à Galiléia. Pedro exclamou, mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Replicou-lhe Jesus, com toda certeza te asseguro que ainda hoje, nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Entretanto, Pedro insistia com eloquência, ainda que seja preciso que eu morra a teu lado, jamais te negarei. E da mesma maneira responderam todos os demais. Jesus Cristo no Getsêmani, também encontrará essa passagem em Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao 46. E em Lucas capítulo 22, do versículo 39 ao 46. Então caminharam para um lugar chamado Getsêmani e, tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Nota de rodapé 14. Um dos significados da expressão Getsêmani é prensa de azeite, e refere-se a um belo jardim com pomar situado na encosta inferior do Monte das Oliveiras, um dos locais preferidos por Jesus para oração e meditação. Jesus sabia que Judas iria para lá e foi ao encontro do seu destino. Jesus levou alguns dos seus discípulos mais chegados para que compartilhassem de sua luta espiritual. Anos mais tarde, esses discípulos testemunharam ao mundo sobre esses fatos. Jesus previu claramente a agonia espiritual e física que teria de suportar. Uma nova e decisiva batalha contra o príncipe desse mundo. João capítulo 12, versículo 31. João capítulo 14, versículo 30. No fim da qual ainda teria de sustentar sobre as costas o castigo pelos pecados de toda a humanidade. Isaías 53, versículo 10. E levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia. E compartilhou com eles, minha alma está extremamente triste até à morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante e, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. E rogava, Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim esse cálice, todavia, não seja como eu desejo, mas sim o que tu queres. Nota de rodapé 15. A oração alerta, persistente e revelante é o único. A oração alerta, persistente, revelante e relevante é o único caminho para vencer as tentações. 1 Pedro 5,8. Abba significa papai, ou meu pai querido. É uma expressão aramaica, a língua natural de Jesus, e que denota um relacionamento fraterno, íntimo e especial, e especialmente amigo, de pai para filho e vice-versa. A morte não horrorizava tanto Jesus quanto o motivo e o modo
de sua morte, como um criminoso, peçonhento e rejeitado por todos. Romanos capítulo 8, versículo 15. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Jesus jamais duvidou do amor de seu Pai, nem mesmo no Getsêmani. Ao voltar para seus discípulos, os surpreendeu dormindo. Simão chamou ele a Pedro. Estais dormindo? Não conseguistes vigiar nem por 1 hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. E uma vez mais ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Nota de rodapé 16. Jesus previne seus discípulos sobre o perigo de serem desleais, referindo especialmente a Pedro, que havia demonstrado certa arrogância inconsequente nos versículos 29 ao 31. Quando a parte espiritual do ser humano está em perfeita sintonia com o Espírito de Deus, luta contra a carne, ou seja, contra as tendências egocêntricas e pervertidas das fomes, vontades humanas. Quando a parte espiritual do ser humano está em perfeita sintonia com o Espírito de Deus, quando a parte espiritual do ser humano não está em perfeita sintonia, luta. Quando a parte espiritual está em perfeita sintonia com o Espírito de Deus, ela naturalmente vai lutar contra a carne, ou seja, contra as tendências egocêntricas e pervertidas das fomes, vontades humanas. Essa expressão é tirada do Salmo 51, versículo 12. A solução é vigiar, e para isso é necessário que se conheça o inimigo e suas artimanhas, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, que nos revistamos de toda a armadura de Deus, Efésios capítulo 6, do versículo 11 ao 18, que permaneçamos acordados espiritualmente, Efésios capítulo 5, do versículo 14 ao 16, 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 6 ao 10. Da mesma forma, é vital orar, e isso requer uma fé inabalável, com toda a confiança depositada em Deus. 1 João 5, 14 e 15. Certeza dos propósitos de Deus comunicados a nós pelo Espírito e Palavra. Romanos capítulo 8, versículo 16. Efésios capítulo 6, versículo 18. Judas capítulo 1, versículo 20. Ao regressar novamente, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, mas não sabiam como justificar-se. Voltando ainda uma terceira vez, ele lhes admoestou: ainda dormis e descansais? Basta! Eis que a hora é chegada. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, pois, e vamos. Eis que chegou aquele que me está traindo. Jesus é traído e preso. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 26, do versículo 47 ao 56. Lucas capítulo 22, do versículo 47 ao 53. João capítulo 18, do versículo 1 ao 11. Jesus ainda não havia terminado de falar quando surgiu Judas, um dos 12. E com ele chegou uma multidão armada com espadas e cacetetes, vinda da parte dos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Nota de rodapé 17. Um bando ou turba, formada de guardas do templo, com ordens expressas do Tribunal Superior dos Judeus, o STF da época, o Sinédrio, para prender a Jesus e manter a ordem pública. Os escravos a serviço do sumo sacerdote e mais alguns soldados romanos, como nos informa João no capítulo 18, versículo 3. Ora, o traidor tinha combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendei-o e levai-o sob forte segurança. Então, assim que chegou, dirigiu-se imediatamente para Jesus e o saudou. Rabi, e o beijou. Nota de rodapé 18. A expressão hebraica Rabi, que significa meu mestre, juntamente com um ou mais beijos em cada lado do rosto,
era um sinal de respeito e gratidão, manifestados pelos discípulos judaicos em relação aos seus mestres. Lucas capítulo 22, versículo 47. Em seguida, os homens agarraram Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam bem próximos puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Nota de rodapé 19. João nos revela que era Pedro quem estava junto a Jesus e que ele decepou a orelha do servo, que se chamava Malco. João capítulo 18, versículo 10 e Lucas capítulo 22, versículo 51. Jesus protesta pela maneira como vieram prendê-lo, uma vez que apenas os revolucionários e criminosos eram agredidos e presos com aquela brutalidade. Aos mestres era destinado um tratamento menos violento e mais respeitoso. Exclamou-lhes Jesus: acaso estou eu liderando alguma rebelião para virdes me prender com espadas e cacetetes? Pois diariamente tenho estado convosco no templo, vos ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Logo em seguida, todos fugiram e o abandonaram. Nota de rodapé 20. O ministério de Jesus em Jerusalém foi bem mais amplo do que Marcos apresenta. Entretanto, João nos oferece uma visão mais completa e detalhada sobre a atividade ministerial do Senhor na Judéia. Jesus faz uma referência às partes das Escrituras que revelam os acontecimentos da sua missão e sacrifício. Isaías capítulo 53 com Zacarias capítulo 13, versículo 7. Certo jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus quando também tentaram prendê-lo. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Nota de rodapé 21. Historiadores e outros estudiosos bíblicos creem que esse jovem de família rica seja o próprio autor deste evangelho. Portanto, João Marcos, Atos capítulo 12, versículo 12 e versículo 25, Atos capítulo 13, versículo 13, Atos capítulo 15, versículo 37 ao 39, Colossenses capítulo 4, versículo 10, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Em geral, a roupa exterior era de lã, porém, Marcos não teve tempo para vestir-se completamente. Jesus perante o Sinédrio. Mateus capítulo 26, do versículo 47 ao 56. Lucas capítulo 22, do versículo 47 ao 53. João capítulo 18, do versículo 1 ao 11. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. Então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Nota de rodapé 22. O sumo sacerdote chamava-se Caifás e permaneceu neste ofício desde o ano 18 até o ano 36 depois de Cristo. O Supremo Tribunal Judaico, STF da época, Sinédrio, na época do Novo Testamento, era composto por 71 membros, divididos em 3 categorias: os chefes principais dos sacerdotes, líderes religiosos, anciãos e os mestres da lei, escribas. Sob jurisdição do Império Romano, o Sinédrio tinha grande poder. Entretanto, lhes era vedado o direito de decretar a pena de morte. João capítulo 18, versículo 31, Mateus capítulo 27, versículo 2. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e permaneceu assentado entre os criados, aquecendo-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam buscando denúncias contra Jesus, todavia não conseguiam encontrar nenhuma. Várias pessoas também testemunharam falsamente contra ele, contudo, suas declarações não se mostravam coerentes. Nota de rodapé 23. No processo jurídico dos judeus da época, as testemunhas agiam como promotores de acusação, de acordo com a lei, Números capítulo 25, versículo 30, Deuteronômio capítulo 17, versículo 6, Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. Uma pessoa não podia ser jamais condenada à pena de morte, a não ser mediante 2 ou mais
testemunhos. Contudo, esses depoimentos precisavam ter total coerência entre si, sem contradições. O testemunho contra Jesus tinha base falsa, apoiada em uma compreensão distorcida da profecia de Jesus. Em Marcos capítulo 15, versículo 29, João capítulo 2, versículo 19. Então, outros se levantaram para testemunhar inverdades contra ele. Nós o ouvimos exclamar: eu destruirei este templo construído por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro, não erguido por mãos de homens. Entretanto, nem mesmo quanto a essa acusação, o testemunho deles era congruente. Então o sumo sacerdote levantou-se diante de todos e interrogou a Jesus: nada contestas à denúncia que estes levantam contra ti? Ele, contudo, permaneceu em silêncio e nada replicou. Mas o sumo sacerdote voltou a indagá-lo: és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Nota de rodapé 24. O sumo sacerdote usa a palavra Messias, Cristo em grego, para fazer com que Jesus se autocondenasse, uma vez que a maioria dos judeus não acreditava que o Messias seria divino e Jesus reivindicava sua plena divindade. Versículo 62. Bendito era uma das maneiras de os judeus se referirem à excelsa pessoa de Deus, sem precisar mencionar o seu nome. Jesus asseverou: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e chegando com as nuvens do céu. Nota de rodapé 25. O Filho do Homem, que estava sendo julgado e condenado por homens ímpios e pecadores, voltará um dia, após seu reinado à destra de Deus, para julgar definitivamente todos os incrédulos. Daniel capítulo 7, versículo 13, Salmo 110, versículo 1, Atos capítulo 2, do versículo 34 ao 36. Diante disto, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e esbravejou: porque ainda necessitamos de outras testemunhas? Ouviste a blasfêmia? Que vos parece? E todos julgaram merecedor da pena de morte. Nota de rodapé 26. Um antigo costume dos reis e profetas judeus era rasgar as vestes, numa demonstração dramática de horror, escândalo ou ultraje. Gênesis capítulo 37, versículo 29, 2 Reis capítulo 18, versículo 37, 2 Reis capítulo 19, versículo 1. O sinédrio tinha poder para condenar alguém à pena de morte por apedrejamento. Atos capítulo 7, versículo 59. Em especial nos casos de cunho religioso. Todavia, ainda assim, precisavam de um referendo, palavra latina para autorização das autoridades romanas. O crime de blasfêmia incluía não somente a difamação do nome precioso de Deus, Levíticos capítulo 24, do versículo 10 ao 16, mas também qualquer ofensa à sua majestade ou poder, Marcos capítulo 2, versículo 7, Marcos capítulo 3, versículo 28, versículo 29, João capítulo 5, versículo 18, João capítulo 10, versículo 33. Ao ouvir a declaração de Jesus, a multidão presente foi incitada por Caifás para condená-lo à morte. Para Caifás, o fato de Jesus afirmar que era o Messias prometido e que possuía os mesmos atributos de Deus eram razões mais do que suficientes para sujeitar Jesus à penalidade estipulada na lei de Moisés, a morte por apedrejamento. Levíticos capítulo 24, versículo 16. E assim alguns começaram a cuspir nele. Encapuzaram-no, vendando seus olhos e, esmurrando-o, exclamavam: profetiza! E os guardas o levaram debaixo de bofetadas. Nota de rodapé 27. Uma antiga interpretação judaica dos textos de Isaías capítulo 11, do versículo 2 ao 4, dizia que o Messias era capaz de conhecer as pessoas e julgá-las ainda que de olhos vendados, apenas pelo olfato. Por isso a zombaria de alguns mais exacerbados
Números capítulo 12, versículo 14. Deuteronômio capítulo 25, versículo 9. Jó capítulo 30, versículo 10. Isaías capítulo 50, versículo 6. Pedro nega Jesus. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 26, do versículo 69 ao 75. Lucas capítulo 22, do versículo 54 ao 62. João capítulo 18, do versículo 15 ao 18. E João capítulo 18, do versículo 25 ao 27. Continuando Pedro, na parte de baixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Nota de rodapé 28. Enquanto Jesus estava sendo torturado num dos cômodos superiores da casa de Caifás, no pátio, na parte baixa da casa, Pedro procurava não se afastar demais do seu amigo e Messias. A história da negação de Pedro é contada em todos os evangelhos para evidenciar a graça perdoadora e restauradora do Senhor desprezado. E, vendo a Pedro se aquecendo, fixou bem seus olhos nele e afirmou: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno? Todavia, ele o negou, assegurando: Não conheço, nem ao menos sei do que estás falando. Então foi para fora em direção ao pórtico e um galo cantou. Quando a criada ouviu lá, começou novamente a falar às pessoas que estavam em derredor: Este é um deles. Porém, uma vez mais ele o negou. E pouco tempo mais tarde, os que estavam sentados ali perto identificaram Pedro. Com toda certeza tu és um deles, pois és galileu também. Pedro começou a amaldiçoar. Pedro começou a amaldiçoar-se e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. Não conheço esse homem de quem falais. Nota de rodapé 29. Os galileus com Jesus eram facilmente identificáveis pelo dialeto marcante que falavam, aramaico. Sua presença no átrio alpendre entre os cidadãos de Judá era mais uma evidência de que era um seguidor de Jesus de Nazaré. Essa parte do texto de Marcos foi fornecida diretamente pelo próprio Pedro. As expressões gregas anatematizem, kai, aminai não sugerem palavras profanas, mas sim que ele teria provocado uma maldição divina sobre si mesmo, caso estivesse mentindo. Retirando-se, chorou amargamente. Em grego, kai, epibalon, eklaien. É importante lembrar que essa maldição foi quebrada pelo próprio Jesus em um dos seus aparecimentos após a ressurreição. João capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 19. E em seguida, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E percebendo o que fizera, caiu em profundo pranto. Chorou amargamente.